It's pop. It's rock. It's my life. It's my life. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Acesse o site www.jovemplay.com. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Estúdios, Rua Tiradentes, 1294 Cambará, Norte Pioneiro do Paraná. Jovem Play. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a rádio pop rock. Estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da rádio Circulando Jovem Play. Estamos ao vivo pelos estúdios da rádio Circulando Jovem Play. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Roberto Francischini. Hoje, quarta-feira, dia 25 de outubro do ano da graça de 2023. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa programação, hein? O papo hoje promete, porque hoje é quarta-feira, dia de papo de psicólogo aqui na Play. E você, claro, é o nosso convidado especial para estar aqui com a gente, tá? Telefone, o WhatsApp para fazer perguntas para os nossos... Não são nem convidados mais, né? Já fazem parte aqui da nossa bancada. Eu vou falar, nós vamos conversar hoje no Papo de Psicólogo com eles, Rodrigo Chueire Michelato e Dyson Sim Michelato. Eles estão aqui. Muito bom dia, tudo bem com vocês? Acerta o seu microfone. Acho que o Benjamin passou aí, em cima aí. Em cima tem que ligar o microfone. Aí. Isso aí. Agora sim. Bom dia, tudo bom dia, bem? Roberto, tudo bem? Bom dia, Rodrigo, meu amor. Tudo certinho? Dia, o amor está no ar. Tudo bem com vocês, não? Tudo jóia, tudo bem. Caramba, 2 semanas ficamos sem programa e confesso a vocês que eu estava 2 ou 3? Foram 3? 3 semanas? Parece que faz tanto tempo, fiquei com saudade de você. Caramba. Ele chegou mais cedo em casa, a gente conseguiu se organizar um pouco mais também. Você sentiu essa... Senti. Tudo na vida tem prós e contras, né? Nesse caso... bom foi. Nesse caso, melhorou. Mas ele sentiu falta, sim. Pra ele é importante. Que legal. Pra nós é importante. Pra nós, com certeza. Claro. Tá tudo bem, Dai? Tudo bem. Dai, você tá linda. Obrigada. Esse verde combinou perfeitamente com você. Obrigada. Maravilha. Rodrigo Michelato, você também acha isso ou não? Não vai falar que eu tô lindo também, não, Roberto? Você tá elegante. Muito obrigado. Essa sua barba realmente dá um charme muito especial. A Cláudia tá morrendo de rir. A Clauseta tá aqui com a gente. Tudo bem? Hoje não vai falar um oi pra turma aqui, não? Vem falar um oi aqui pra turma. Bom dia, tudo bem, pessoal? Já estou com saudade de vocês. E claro, quarta-feira é um dia muito especial, né? É claro. Os nossos psicólogos aqui, que nos ajuda bastante nesse tempo louco que estamos vivendo, né, gente? Tempos sombrios. Sombrios, Dai. Pode classificar dessa maneira? Tempos sombrios? Eu talvez não classificaria assim, mas assim, tensos, né? Não tão fáceis. E que é um tempo que está demandando bastante da gente, né? Pra gente tá... Eu sempre falo assim para alguns pacientes, ó, não esquece de tirar a rodinha do pé, né? Para não ir automático, para não ir muito rápido, para estar tendo tempo para estar parando e organizando aí, né? Eu falo o trio, né? Que são os pensamentos, as emoções, os comportamentos. Então, nós precisamos estar parando, porque
eu acredito que nós estamos sofrendo aí uma interferência muito grande, né, do externo, com aquilo que a gente ouve, com aquilo que realmente está acontecendo, né? Mas a gente precisa tomar decisões, né, para ver como que a gente vai lidar com as coisas que estão acontecendo aí pelo mundo, com tragédias, com situações do dia a dia, guerras, né? A gente já tem uma guerra externa, então a gente precisa cuidar muito para não ter uma guerra interna. Então, eu penso que isso precisa estar sendo controlado diariamente aí, com a nossa conduta mesmo, né? Muito bem, senhoras e senhores, no Papo de Psicólogo de hoje, Dyson Sim Michelato, a mãe da Maia, e Rodrigo Chueire Michelato, ele que é o nosso companheiro aqui de bancada. É o seguinte, antes da gente começar esse papo, eu preciso dizer que nosso programa tem um oferecimento da Facrei, Faculdade Cristo Rei. Você está me ouvindo falar da Facrei e nós vamos falar muito sobre esta faculdade, tá bom? Eu trago um recadinho da Facrei para você e volto na sequência para esse papo aqui. E claro, né, se você queira participar com a gente, o telefone e o WhatsApp é o 991 70 2022. A Facrei vem dar o recadinho, eu volto já. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Facrei. Concretizar sonhos é a nossa missão. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão, para os cursos Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psicologia. Nossa equipe altamente qualificada e instalações de ponta garantem um ensino que é sinônimo de excelência. Quer fazer parte disso? Inscreva-se agora no site www.facrei.edu.br ou ligue para 43 99865 0018. Facrei, onde a sua carreira de sucesso começa. Não perca tempo, a sua oportunidade é agora. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. É isso mesmo, Chuchu, circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Quarta-feira, hein? Quarta-feira, começando muitíssimo bem. Você que está no rádio, muitíssimo obrigado. Você que está agora também acompanhando a gente pelo Facebook e também você que vai acompanhar depois pelo YouTube. É isso mesmo, você que está no YouTube, não esqueça, tá? Inscreva-se no canal, comente, acione o sininho, caso você se interessa pelos nossos papos aqui, tá? Compartilha aí com a tua turma, mas lembre-se, o comentário é muito importante para nós, porque é o comentário que faz com que a gente saiba onde que a gente está indo, né? E aonde você quer que a gente vá também. Então, é muito legal que você comente aí pra gente. O WhatsApp é o 991 70 20 22. Para quem tá no rádio, tá ouvindo. Para quem está nos canais das mídias, aí assistindo em áudio e vídeo, tá na tela para você. 991 70 20 22. Você pode fazer, inclusive, perguntas aqui para os nossos companheiros de bancada que hoje nos brindam aqui com as suas presenças sempre importantes. Olha só, eu vou começar esse papo de hoje. Enfim, a gente sempre fala da importância de lidar com as emoções, de lidar com as frustrações, de lidar com os medos e etc e tal. Em tempos de guerra que nós estamos vivendo, muito especialmente por tudo que está acontecendo lá na Ucrânia, já há mais de um ano, há mais de 2 semanas já vem acontecendo lá em Israel com o povo palestino. Não quero entrar no mérito de quem tem razão ou de quem não tem razão nessa história, porque não é o caso, a gente, enfim. Mas isso daí acaba impactando a vida da gente aqui. Eu, particularmente, quando eu vejo, né, os noticiários e acompanhando o sofrimento, especialmente do povo palestino, aquilo me toca um pouco, sobretudo quando a gente fala de crianças, né?
afeta o psicológico de uma maneira geral, né, Dai? Como que a gente lida nessas circunstâncias? Sim, com certeza. Até porque nós temos emoções aí, nós temos empatia, nós temos as nossas crenças, né? A gente consegue se colocar ali. E é uma questão que eu percebo que pega muito para nós, né? É aquilo que nós não conseguimos controlar, né? Que é o que estão fazendo lá, que não depende né? De cada um, depende de uma série de outras coisas, né? Então, quando a gente não consegue controlar aquilo, né? Nós ficamos impotentes, né? Mas a gente consegue controlar como que nós vamos olhar para aquilo de uma forma que traz um certo... eu não sei se eu posso falar que conforto, mas que faz a gente pensar melhor diante disso que está acontecendo, né? Então, como que cada um vai olhar para essas situações e ver como que se sente melhor? Como que se sente melhor olhando... Saiu aqui. Como se sente melhor olhando para isso e como que quer fazer com aquilo que chegou até você. Então, quando isso te trouxe uma emoção ali de incômodo desagradável, né? O que você pensou, né? Então, como que eu quero olhar? Eu quero pensar de que forma? Eu quero olhar para isso de que forma? Eu quero trazer o que está acontecendo para mim num formato que eu possa, não sei se ajudar, mas controlar isso dentro de mim. Faço essa pergunta para você. Como que você iria se sentir um pouco melhor olhando para essa situação? Olha, eu confesso a você que eu não consigo ver assim uma questão de me sentir um pouco melhor ou pior. A questão é que isso me toca. Me toca porque o meu olhar, nesse caso, eu me coloco no lugar das pessoas. Eu me coloco no lugar de um pai, né? Depois que eu tive os meus filhos, eu tive um olhar completamente diferente da minha própria, do meu próprio ser. Né? Então eu tive um olhar completamente... tenho, né? Um olhar completamente diferente de tudo que me cerca, sabe? E com isso, quando eu vejo o sofrimento daquelas pessoas, independente se é palestino, se é judeu, se é... Né? Enfim, o ataque, né? Aquela maternidade que ceifou a vida de 40 crianças... Aquilo me toca, me machuca e confesso a você, assim, dá uma tristeza e um medo também, sabe? É uma mistura de sentimentos, assim, que me preocupa. Você vai lidar respeitando as suas emoções, né? Respeitando aquilo que você sentiu, aquilo que você... como você olha para isso. Então, o lidar não é só aquela situação que vai te trazer satisfação. Né? É um lidar respeitando o que aquilo causou em você, né? Mas aquilo também precisa estar para você como respeitando aquilo dentro da sua... Né, que nem da sua experiência, né? Tocou como pai, tocou ali como, né, ceifando a vida daquelas pessoas, porque são crianças, mas são pessoas, né? Então, eu acredito que é respeitar a sua emoção mesmo e entender que talvez não teria outro sentimento, né? A não ser uma tristeza, né? A não ser se colocar ali, entender um pouco do que aquelas pessoas possam estar passando. Né? Então, esse é o saber lidar, né? Saber respeitar também as suas emoções diante de algo que não é imaginário, é real. Né? Está acontecendo. Né? Está longe, né? Mas assim, você muito sabe próximo. Que... Muito próximo. Está longe, mas está próximo. Exatamente. Né? Exatamente. É uma mistura de sentimentos, assim, enfim. E aí, Rodrigo, e a sua colaboração para isso? Eu acho importante, Roberto, a gente também ver o que eu posso fazer com esses sentimentos, né, com essas emoções, né? De trazer algo de positivo, né? De uma tragédia assim que está acontecendo, né? Tem assim, como trazer algo de positivo? Sim, para você internalizar isso, essa tristeza, essas coisas horrorosas que a gente vê, mas o que eu posso fazer para minha vida aqui agora? Então estar mais próximo do meu filho, curtir mais a vida, respeitar, né? Então, sabe, trazer transformar em algo positivo para o seu atual. Claro que lá você não vai mudar uma guerra, uma coisa que está lá de, sei lá, séculos, né? Mas, assim, para a sua vida, o que você pode fazer, né?
abraçar mais o filho, agradecer mais, ter mais gratidão, ficar mais próximo da religião, ou de uma fé, ou de qualquer que seja a sua fé, né? Então, pensar nisso, né? Tão triste lá, mas então, será que eu não tenho que aproveitar mais a vida? Eu não tenho que valorizar mais o hoje, aqui, o meu presente, né? Então, eu fico nessa reflexão. Eu sempre tento ter uma visão mais humanista, assim, né? Que tá longe da gente, como você falou, tá longe, tá tão próximo, assim, que a gente vê todo dia e choca mesmo, né? Tudo que é guerra, tudo que é morte, tudo que é desgraça, tudo que é acidente, dá um baque no ser humano, né? Porque é o contato ali forçado com a morte, né? Com o fim, com a finitude do ser humano. Então a gente tem que perceber que isso trazer para hoje, né? Fazer algo positivo hoje. Então eu sei que pode acontecer isso, né? Eu não sei o que vai acontecer daqui para frente, então eu vou aproveitar hoje, curtir com a família, com os filhos, agradecer, enfim. Eu tento ter essa visão mais positiva da situação. E essa escalada, claro que nós não queremos aqui entender do problema e como lidar para resolver o problema, mas é uma escalada que a gente tem percebido que, por exemplo, tá próximo também da gente. Você vê agora, nós tivemos aí essa questão toda envolvendo aí o Rio de Janeiro, com os ataques lá dos milicianos, queimando ônibus e tal, aquela coisa toda, que a gente também está assistindo bem próximo da gente, e isso afeta. Imagino como é que tá o povo carioca, Pois né? A turma que vive na margem, né? Ali nas periferias, enfim, e o que isso tem a ver com a gente aqui em Cambará? Tem tudo, porque a gente está vivendo aquilo e naturalmente acaba despertando, né, este medo. Sim. Como lidar com isso, hein, Dai? Porque Qual que é a dica de ouro que você poderia dar pra gente aí? Apesar de estar acontecendo tudo isso, eu preciso continuar vivendo. Né? Eu preciso continuar saindo para trabalhar, né? Mandando meus filhos para a escola, seus filhos vão crescer, eles vão sair, né? E esse medo que vai gerando na gente é medo realmente de alguma coisa ruim que possa acontecer, né? Porque assim, a tristeza, ela é muito compatível com a situação, né? Agora o medo, ele já vem gerando dentro da gente que aquilo aconteça mais perto ainda, ou seja, com a gente. Né? Geralmente, o medo, assim, é de alguma coisa mais catastrófica acontecer com a gente. Né? Então, eu acredito que, apesar de eu preciso continuar fazendo isso ainda, eu preciso cuidar da intensidade das minhas emoções, porque não dá pra gente essa coisa de, eu tenho que saber lidar com tudo. Né? Eu tenho que... Muitas coisas você não vai saber lidar e não tem que lidar. Entende? Essa coisa filtrar, tá né? muito assim, né? Tem que ser assim a vida. Né? Hoje eu falei para uma colega minha, uma psicopedagoga que eu amo muito, um beijão se ela estiver ouvindo. Eu falei para ela que Quem se alguém... Fernanda, que não tá vindo aqui, mas vai vir, né, Rô? Fernandinha Convite aí Cia. pra Fernanda Cia. Fernanda Cia é boa, hein? Ela é maravilhosa. E eu falei para ela, se alguém me perguntasse, né? Agora parece que tô até saindo um pouco da configuração, mas... Da nossa conversa. Mas se alguém me perguntasse o que mudou assim na minha maternidade na questão profissional, eu iria responder que a teoria nem sempre é aplicada na prática, né? Que nós temos que adaptar a teoria na prática, né? E eu penso que nem tudo a gente tem que ficar lidar. Se a gente ter que lidar, né? Às vezes a gente está com medo, a gente vai ficar com medo mesmo, né? A gente está triste, vai ficar triste mesmo, mas assim, o que eu vou fazer com o meu medo? Eu vou ser mais cauteloso, eu vou orientar melhor o meu filho, eu vou preservar mais algumas coisas, eu vou vou melhorar a minha conduta, eu vou direcionar melhor os meus comportamentos. Então, o que você vai fazer com aquele medo para ele não intensificar e aquilo começar a ser prejuízo diário na sua vida? Né? Isso que eu falo para os meus pacientes todos os dias. Você está sentindo isso, o seu sentimento ele é válido. Né? Ele é validado. Então, só que o que você quer fazer com isso? Porque fica uma coisa muito, eu falo assim, começa a ser muito mecanizada, né? Não, você tem que ficar bem. Olha, você tem que tal coisa. Você não tem que nada, eu falo. Eu quero saber o que você quer fazer para você se sentir melhor.
né? Então nós vamos reduzir as suas emoções, porque isso está prejudicando a sua vida, está prejudicando isso, né? E a internet está trazendo muita informação pra gente, Pô, né? E a como? gente está vivendo aquilo, aquele negócio vivo na gente, né? Então, assim, quando um coach lá, ou essas pessoas que colocam aí, né? Como que você pode fazer para ter uma qualidade aí? Então, você tem que acordar cedo, tal hora. Você tem que fazer isso, depois você tem que fazer isso, daqui a pouco você tem que fazer. Então, você tem que produzir. Não, o povo tá numa ansiedade porque não consegue, né? E não dá conta de fazer isso, né? Então, chegou uma pessoa para mim que... eu preciso fazer isso. Eu falei, viu? Lê só 15 minutos. É o que você dá conta de fazer. Então, se você ler 15 minutos, no mês você vai ter quanto? Né? Então, quando aquela emoção chegar para você, veja como que você quer que ela fique dentro de você, mesmo com medo. Mesmo você sentindo isso, né? O que você quer? Como que você quer? Então, você vai decidindo isso e você vai manejando o seu comportamento, os seus pensamentos, as suas emoções. Então, é uma relação diária que a gente precisa ter aqui com a nossa empresa, né? E isso demanda muito da gente, assim, né? Porque a gente daí não quer parar, né? Eu não tinha como eu continuar atendendo do jeito que eu estava atendendo se eu quero ter uma presença diferente com a minha filha, se eu quero ter um momento com ela, se eu quero dar comida para ela. Então, nós temos que ir manejando de acordo com aquilo que é importante pra gente. O que é importante para mim não é para você. Então, por isso que não tem uma receita pronta, né? Você vai direcionando e você vai tendo escolha de acordo com aquela emoção que chegar até você, aquele pensamento que chegar até você. E aquela situação de, por exemplo, nós estamos, né, lidando com emoções, né? E aquela situação que a gente vê assim, ó, no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, que iniciamos o papo, né? Questão aí dos problemas da guerra, os problemas dos ataques lá no Rio de Janeiro, os problemas que nós temos aqui na nossa cidade, que já foi relatados também e tal. E aquela história de criar gente forte, né? Você precisa ser forte para criar gente forte, porque gente fraca cria gente fraca e situações tal. Conceito, né? Assim. Como é que lida com isso? Como é que meu filho olha para mim e fala assim, escuta, papai, e aí, essa guerra vai chegar até aqui? Como é que lida com essa situação? De que maneira eu devo me postar diante dele, né? Para tornar ele resiliente e superar este momento. Quer falar aí, Rodrigo? A pergunta que eu faço é, o que é forte, né? Forte em qual sentido? O que é forte para você ou para o outro? Pode não ser para mim. O resiliente, eu acho super importante que você falou. Você mostrar para a criança, desde criança, né, que nós somos imperfeitos, sim. Então o problema não é você ter uma ansiedade, uma angústia, um medo, uma tristeza. O problema é o que você faz com essas sensações, com esses sentimentos, né? Como você está lidando com isso? Então, por que isso te frustra tanto, te põe para baixo, te causa uma depressão? Então, é sempre, Roberto, eu costumo falar que é sempre de dentro para fora, né? O externo tá aí esse caos que a gente está vivendo. Mas, como dizia o nosso filósofo chorão do Charlie Brown Jr., o homem, quando está em paz, não quer guerra com ninguém. Então, quando a gente está bem internamente, a gente consegue lidar melhor com essas situações, com esse caos que está na nossa vida. E tá mesmo, muita informação, muita internet, muita tela, né? Vários estudos saindo aí do problema que vai ter no futuro próximo aí com as crianças, com essa quantidade de tela. Só que isso faz parte da nossa vida hoje em dia, né? Então nós temos que adaptar isso no sentido de lidar da melhor maneira possível com isso. Não dá pra gente ser zero tela ou ficar morar numa caverna. Você tem que saber lidar com isso. Então, por isso que quanto melhor eu me conheço, quanto melhor o autoconhecimento que o ser humano busca, mais consciência ele vai ter que ele é imperfeito e que isso tá ok, não tem problema nenhum, não tem ninguém perfeito. Né? Eu tenho consciência das minhas imperfeições, então eu vou saber lidar melhor ainda com esse caos que está em nossa volta aí. Mas assim, respondendo a sua pergunta também, né? Como que você aborda isso com seu filho? Né? Então, assim, ele tá vendo? Você vê que não adianta você falar, não, filho, aqui não vai chegar. Né? Então, assim, a guerra, ela pode estar ali na esquina. Uma pessoa pode tacar um tijolo na cabeça da outra e matar a outra.
né? Então, assim, realmente, filho, isso acontece, está acontecendo, você está vendo, né? Tem algumas coisas que a gente controla, outras a gente não controla. E o que vai, né? O que vai deixar, talvez, nós aqui um pouquinho mais seguros? Eu penso que as escolhas que a gente começa a fazer. Mas, não é 100% seguro, porque a gente não tem controle. A gente não tem controle. Tanto é, você pode estar sentado lá num bar e uma pessoa for dar um tiro no outro e mirar errado em você, né? Como que aconteceu com aqueles médicos lá, sim. né? Que Mortos por engano. Pois é. Né? Então, assim, quase que eu ia falar um palavrão aqui, mas assim, dane-se, se for por engano. Mataram eles e eles perderam uma vida. Então, a gente foca nisso. Perdeu-se a vida, né? Foi ceifada a vida de pessoas, né? Como que foi, o jeito que foi, né? Então, assim, a gente não tem controle exatamente de tudo e a gente não consegue deixar nossos filhos, ou nem nós, ali, né? Mas colocar ele como que ele pode olhar para isso, né? Tomar melhor decisões, né? Ele determinar melhor aonde que vai. Então, nós diminuímos uma probabilidade. Boa. Eu gosto disso daí e vou entrar na outra efeméride aqui do nosso papo, que diz o seguinte: qual é o melhor momento para conversar com a criança sobre esses assuntos? Sobre os mais diversos assuntos. Seja ele, por exemplo, assuntos sobre drogas, que gera violência, que gera uma série de complicações, sobre outros assuntos também, esses conflitos todos. Qual é o melhor horário, a melhor idade para se lidar com isso? Eu faço essa pergunta para você, e eu estou fazendo uma consulta gratuita. Percebo. Porque é o seguinte, eu tenho um de 8, né, que está antenado em tudo, conhece, né, me faz perguntas malucas. Tem uma música, né, que fala, por que isso? Porque o meu pai é Botafogo? Porque, né, lembra dessa música? Acho que é Pirilinho o nome dela, que é bem nessa idade que a garotada fica, por que isso, por que aquilo, né? Curiosidade, né? Que sai da esfera do infantil, já vai para, né? Para um cérebro um pouco mais atento aí. Porque, veja bem, uma coisa é pensarmos do âmbito da psicologia enquanto adultos, enquanto ser resiliente, enquanto saber lidar com as frustrações enquanto adulto. Agora, enquanto pai, e aí o recado é para os pais, qual é o melhor horário, o melhor tempo, a melhor idade para se trabalhar esse tipo de assunto e para não causar outros traumas também? Eu acho que é quando ele demonstrar dúvida. Ele vai chegar em você e vai perguntar: ô pai, o que está acontecendo na guerra lá? Alguns assuntos ele tem que ter curiosidade para isso, né? Ele vai chegar em você. Algumas coisas, claro que você já pode, desde de criança, né, desde pequenininho, você já inserindo na cultura ali da conversa familiar, né, sobre sexo, drogas e problemas, né? Isso. E encrencas. De uma maneira, claro, que para qualidade, né? Acho que não tem a partir de tal idade você faz isso, faz aquilo. Então tem muito assunto que você tem que esperar ter curiosidade dele, né? Porque a maturidade é diferente de cada um, né? De menino, de menina e até entre meninos, entre meninas, né? Então a gente tem que respeitar também essas dúvidas dele, né? Porque às vezes vem antes da hora, que na sua opinião tá antes da hora, às vezes vem muito depois. E aí a gente tem que respeitar isso, né? Eu acho que é isso, né? Eu acredito que essa pergunta sempre chega, né? Lá no consultório. Eu penso que nós temos que... O adulto, ele fica muito angustiado porque não tem uma resposta pronta. Né, assim, faz isso. Não, só quando a criança tiver interesse. Então, você vai ter que avaliar. O que para você, como pai, você acredita que seria importante para que ele já possa ter um certo conhecimento, sabe? Essa balança que é difícil na educação, né? O que é importante para ele já ter um conhecimento sobre tal assunto. Quando você percebe os sinais que ele pode estar te dando, por isso que nós temos que ficar atentos. Nós não podemos colocar a rodinha no pé e, né? O que ele já está te dando de sinal que aquele assunto precisa ser abordado para ele, né? Então, tomar as decisões de falar ou não vai depender de várias coisas, né? De várias percepções que você mesmo está tendo. E a resposta, ela vem muito daquilo que dos dados que a gente vai colhendo, né? Por isso que eu falo muito para os pais
E para as pessoas, desliga um pouco a velocidade aí do automático. Para a gente ir percebendo essas coisas. Porque a gente acorda, a gente já vai se trocar, a gente já vai trocar o filho, a gente já vai colocar café. Nanana, e assim, nós vamos perdendo o tempo ali para estar tendo uma observação. Porque daí a gente já chega, daí a gente já vai fazer outras coisas, né? E nós precisamos estar calculando isso. Então, assim, mas não dá. Vai ter que dar. Vai ter que dar. Porque se isso é uma prioridade para você, como direcionar seu filho, vai ter que dar. Então, eu tenho uma colocação para fazer daqui a pouquinho, depois vou chamar aqui o nosso break rapidinho, vou chamar a FACREI, que é a Faculdade Cristo Rei, ela vem para dar um recadinho, eu tenho uma colocação a fazer com relação a isso. Exatamente um papo de pai para filho, eu tô doido para saber se eu acertei ou se eu errei, tá? Então já você fala mais sobre isso. Porque é o seguinte, meus amores, eu quero falar para você agora de FACREI. FACREI é a Faculdade Cristo Rei, que está com o vestibular solidário, inclusive está oferecendo bolsas de estudos de até 100% para você. Você quer saber mais? Entre aí, facrei.edu.br, porque a FACREI vem dar um recadinho, eu volto já com mais Dyson Sim Michelato e Rodrigo Chueire Michelato, hoje, que é quarta-feira, dia 25, dia de Papo de Psicólogo. Eu tenho uma colocação para fazer, e se você está no rádio, se você quiser fazer perguntas, 991 70 2022, tá certo? A FACREI vem dar um recadinho, eu volto já. FACREI. Concretizar sonhos é a nossa missão. Estão abertas as inscrições para o vestibular de verão, para os cursos Administração, Agronomia, Ciências Contábeis, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Civil, Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psicologia. Nossa equipe altamente qualificada e instalações de ponta garantem um ensino que é sinônimo de excelência. Quer fazer parte disso? Inscreva-se agora no site www.facrei.edu.br ou ligue para 43 99865 0018. FACREI, onde a sua carreira de sucesso começa. Não perca tempo, a sua oportunidade é agora. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Acesse o site www.jovemplay.com. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Compartilhe felicidade. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock. Eu tô na Play. É pop, é rock, é jovem. Muito bem, meus amores, estamos de volta ao vivo aqui pelos estúdios da Rádio Circulando Jovem Play. Você viu aí esse bloco num oferecimento de FACREI, Faculdade Cristo Rei. Vai para lá, facrei.edu.br, você vai conhecer um pouquinho desta faculdade, dessa instituição sensacional. Olha só, você que está chegando no rádio, agora eu estou aqui com a Daiane, né? Isso, Daiane. Daiane Sonsim Michelato, ela é psicóloga. O que mais? Psicóloga, mãe, esposa, amiga, filha. Bonita. Obrigada. É? E Rodrigo Chueire Michelato, que é psicólogo. O que mais, Rodrigo? Sou psicólogo, pai, filho, irmão. Mas sou formado em administração de empresas também, Roberto. Simpático. Tento ser. A dele, de boa. De boa, né? Ó, eu fechei o bloco, eu não posso segurar muito vocês, mas eu fechei o bloco aqui com um ponto de interrogação que eu quero fazer para vocês agora, e eu espero também que, de alguma maneira, isso contribua para com a nossa audiência também. Ele tem muitos pais, lembre-se que no começo do programa eu disse qual é o melhor momento para se falar, para se abordar assuntos dos mais diversos, sobretudo, né, desses problemas todos que a gente enfrenta na sociedade. E eu deixei isso pra gente pro final, porque eu quero saber se estou errando ou se estou acertando. Você vai poder me dizer isso aqui. Vocês, né?
Seguinte, meu filho completa 12 anos e eu disse a ele, olha, quando você fizer 13, nós vamos ter umas conversas. É? Com 13 anos, a gente vai ter umas conversas e tal. Mas o que é, papai? Aguarde. Só depois dos 13 anos, que aí a gente vai ter uma conversa sobre o que eu preciso falar com você. Beleza, completou 13 anos, em 21 de maio agora, 13 anos, e a primeira coisa que ele veio... Com certeza. Papai, qual é o papo que você tem que ter comigo? Eu falei, relaxa que no momento certo nós vamos... Mas você falou que aguarde que no momento certo e tal. Passado 2 meses, ele curioso e veio até mim e falou, escuta, e o nosso papo não vai rolar? Eu disse, vai. E vai rolar hoje. Peguei ele, fui dar uma volta de carro, levei ele num pesqueiro tal, sentamos para bater um papo e tal. Eu disse a ele assim, escuta, nós vamos ter vários temas que eu preciso falar com você a partir de hoje. E aí é onde entra você com a psicologia, porque eu não sou psicólogo, não entendo nada disso e não sei se eu colaborei ou se eu prejudiquei. Você vai poder me ajudar, inclusive ajudar também a nossa audiência com relação a esse assunto. São vários os assuntos que a gente precisa conversar, meu filho. O primeiro deles, será drogas. Nós precisamos falar sobre drogas. Ele regalou os olhos assim, falou, mesmo? Sim. Precisamos falar sobre drogas porque você já fez o ProErd, não fez? Ele falou, fiz. Eu falei, então você já sabe dos malefícios da droga, não sabe? Sim. Peguei o celular e falei, olha, temos aqui alguns nichos que deram muitos problemas por conta das drogas. E aí mostrei lá alguns Amy Winehouse, enfim, fotos antes e depois e tal. E fui conversando com ele a respeito deste assunto. E aí eu disse a ele, aí é onde que veio a minha preocupação depois, eu falei, será que eu não peguei pesado? E aí você vai poder me ajudar e vai poder ajudar também a nossa audiência. Eu disse a ele assim, olha, ela vai chegar. Eu lamento te informar, mas ela vai chegar até você. Eu torço para que não. Rezo para que não. Mas as estatísticas apontam e que em algum momento ela vai chegar. Às vezes vai chegar por um amigo seu, um amigo descolado, joia, uma gata que vai aparecer na sua vida. De repente ela vai chegar aí. E aí, cara, e aí que é o motivo do nosso papo de hoje. Eu não vou estar lá. Eu não vou estar lá para te orientar, para dizer o seguinte, olha, vai dar problema. Se você entrar, vai dar problema. Vai ser uma questão de escolha. Você vai ter que decidir entre embarcar ou não. E aí, as consequências virão que você já conhece e tal. É uma questão de escolha. E você vai ter que fazer a escolha certa. E aí você vai ter que se lembrar desse dia. Exatamente dessa nossa conversa aqui. E agora? Embarco nessa ou não? Porque as formas que as drogas entram na vida das pessoas são assim, pô, vai lá, toma um pouquinho, não sei o quê, é só um baratinho, não dá nada, etc. É dessa maneira. Foi esse papo que eu tive com ele e aí que eu quero saber de você. O que você quer saber? Quero saber se eu agi certo ou agi errado, ou agi pesado, ou se há um modelo, porque tem outros vários assuntos que eu quero trabalhar com ele, mas eu não quero ferrar o psicólogo dele, a estrutura dele. Para talvez não deixar mais ele ansioso do que... às vezes a criança... eu não conheço com 13 anos. O perfil do seu filho, mas assim... A conduta, ela vai demandar muito disso, sabe? Daquilo que você percebe ali, da maturidade do seu filho. Porque o seu filho, ele já dá dados pra você. De como ele encara as coisas, de como que é o comportamento dele. Se ele é muito ansioso. Ele é ansioso? Pouco de... ansioso. Geneticamente, talvez tenha um, né? O pai dele é bem ansiosinho, assim... Então tem a questão da genética. Eu preciso saber dessa... né? Ter certeza esse assunto pode ser um próximo dessa questão, como que a gente vai herdando, isso, né? Vai fazendo a nossa personalidade. Mas assim, ó... então tem que saber de tudo isso, né? Você teve um objetivo para fazer isso como pai. Né? Então o seu objetivo é provavelmente estar preparando ele,
favorecendo para que ele possa tomar decisões melhores, né? Eu acredito que seja isso. Esse é o objetivo. Né? Esse claro. é o objetivo. Não tem exatamente uma coisa que fala assim, ó, você fez certo ou você fez errado. Você fez algo que você acredita que vai ajudar o seu filho. Mas a idade, né? a idade certa? Porque ele tá saindo da configuração, ele já vai, a sociedade, as situações já vai exigir dele posições. Não vai? Ele já deve sair, às vezes, um pouquinho com os amigos, já se encontra sozinho, né? Então, você já vai percebendo que ele já vai ter que tomar algumas decisões, né? O assunto é um assunto muito temido, mas é um assunto real, né? Eu não sei se você pediu para ele falar o que você pensa disso. Você deixou ele dar um feedback para você? Uma coisa que eu perguntei a ele foi se ele tem conhecimento dos malefícios do consumo de drogas, por exemplo. E ele disse que sim. Falou, eu sei. Falou, aprendeu no ProErd. O ProErd ensina muito bem. Mas a minha preocupação, nesse caso aqui, é que são 2 pontos, tá? São 2 pontos, assim, que a preocupação de pai. Primeiro que a idade, né? Na dúvida se a idade é a idade correta já para se ter um bate-papo dessa... Porque foi meio forte, assim. Eu achei que eu fui meio forte, assim, para falar. Olha, eu não vou estar lá. Você vai ter que fazer escolha. Você foi reto, né? Você teve um papo reto, assim, com ele. Mas respondendo essa pergunta específica, por que dá para perceber que talvez foi um momento interessante? Porque ele já estava no ProErd com contato com o assunto. Então, não foi assim, do nada. Né? Então, aquele conhecimento que ele adquiriu ali de uma forma mais, né, teórica, enfim, né? Então já levou ali o seu comportamento para ter um sentido ajustável a isso. Como ele vai responder isso e como ele respondeu isso, eu não sei. Né? A gente não sabe. Então, por isso que eu perguntei, como você perguntou para ele o que ele achou daquilo que você falou para ele. Entende? Então, ouve ele. Aí você já vai ter uma resposta. Se aquilo foi assertivo, se não foi assertivo. Ele vai ser a melhor pessoa para te responder sobre isso. Entende? Assim, eu tô falando tudo isso para você. O que você tá achando disso que eu tô falando para você? Ô, pai, legal. Ah, pai, eu me assustei um pouco, eu não estava preparado. Ele vai te responder. Tenho certeza que ele vai te responder. Muito bem. Né? Então, acredito Roberto, que... na minha opinião, Roberto, foi perfeito. Assim, agora, assim, eu não sei da idade, né? Se com 13 foi a idade certa, se seria com 12, seria com 15. Como eu falei, depende de você que tem que ter o filho ali com o seu filho, né? Então, a maturidade, a curiosidade dele, né? Mas, enfim, você fez... Eu acho que você abordou perfeitamente. Vai chegar mesmo. Vai chegar. A Dai falou que é um tema difícil de falar e tabu, né? E é mesmo, né? Mas por isso que tem que ser falado cada vez mais. Como suicídio, como bullying, a gente tem que se falar. E a droga vai chegar assim a ele. Eu só não sei, Roberto, acho que teria que aprofundar mais, porque quando você vem com o exemplo da Amy Winehouse, por exemplo, o Kurt Cobain ou desses caras, que você tá falando um exemplo que deu errado, né? E que é real. Só que quantos exemplos a gente tem hoje em dia aí, que é só o artista que fuma baseadinho, o cantor de trap, o cantor não sei o quê, e não acontece nada, né? Eles estão levando uma vida. Então tem que deixar claro pro filho que tem muitas pessoas que usam recreação ou socialmente, dito socialmente, mas que é perigoso sim, não deixa de ser perigoso. Porque cada ser humano tem o seu organismo que uns vão se perder. Alguns conseguem lidar, mas a gente não sabe se eu vou conseguir ou não. Então é melhor não tentar. Né? Você não sabe se eu posso viciar ou não. Então não tenta, não entra nessa. Quando chegar lá e realmente você não vai estar lá, eu achei isso muito legal. Você tem que estar preparado, a decisão vai ser sua. Mas você já sabe dos seus direitos e deveres, já sabe das consequências que pode vir a acontecer. Então, toma cuidado, né? Porque a orientação tem que ser dada. E, infelizmente, por mais que muitos pais orientam um monte os filhos, chega lá na hora, o cara aceita, vai, aí experimenta uma coisa e fala, pô, meu pai falou que eu ia fumar e ia morrer, daí ele fuma, não acontece nada, só deu um baratinho, achou legal. Aí que tá o perigo. Não foi nada do que meu pai falou, não mostrou lá um monte de gente que morreu, só que chegou naquele nível. Eles começaram por essa primeira vez, que não dá nada aí para chegar naquele nível. Então tem que explicar tudo isso para a criança, né? Que é uma evolução
catastrófica na vida do drogado. Né? E deixar um ambiente seguro, né? Por isso que quando você vai conversar, é importante você também ter um pacote para ouvi-lo, né? Para deixar ele também tentar se colocar. E você tem mais alguma dúvida? Você quer perguntar alguma coisa? Você quer falar de outro assunto, né? Para que ele possa também sentir esse ambiente seguro. Eu não vou estar lá com você, mas eu vou estar aqui. E enquanto eu estiver aqui, eu quero que você fique com passagem livre para vir me falar qualquer coisa que talvez você possa fazer e depois você também pode se arrepender. Esse vínculo de confiança, né? Porque assim, às vezes, né, você vai tanto assim, pá, né, que ele vai falar assim, eu não vou, eu errei, mas não vou falar nada pro meu pai, porque meu pai já alertou. Porque mesmo você alertando ele pode errar. Ele pode, né, falhar, digamos assim, mas como que ele pode recorrer na falha? Como que ele pode recorrer se ele não teve ali uma conduta, né? Porque, assim, as pessoas estão muito vulneráveis, Roberto. Elas estão muito influenciáveis, né? E isso vai se perdendo muito, né? Influenciável em qualquer... né? Você abre o Instagram lá, você fala, nossa, aquela pessoa tá tendo o que eu não tô tendo, né? E ela já deprime na hora. Então, a gente tá muito influenciáveis, né? E eu acredito que isso que você fez com seu filho é o início de uma construção. É uma construção diária, que enquanto ele estiver ali, dependendo de você, você precisa agir ali e não só esperar o tempo dele. Né? Porque muitas vezes o tempo dele, nem ele sabe, pela imaturidade. Né? Mas você vai estar ali conduzindo como algo que né? Dentro de uma flexibilidade. Né? Que mesmo ele maduro, pode errar. Né? Então, filho, qualquer erro, eu também estou aqui. E sabe o que me preocupa mais, pra gente fechar esse papo? O que me preocupa é a indústria da recuperação, sabe? Fala-se muito em recuperar, olha, clínicas de recuperações e tal, que eu acho tudo isso muito válido, porque tem pessoas que precisam realmente sair desse marasmo, e a gente sabe do que o percentual de pessoas que consegue se livrar disso, o percentual é muito pequeno, e eu sempre defendi a ideia de que a gente precisa ter ações, e isso envolve a sociedade como um todo, né? De ter ações eficazes mesmo, assim, para tentar evitar que orientar o garoto a não ter o primeiro contato, porque a gente nunca sabe, por exemplo, qual será a reação, porque de repente a reação deve ser boa, porque Sim. a princípio o universo das drogas, por exemplo, ele tá, a primeira reação é muito boa, né? A sensação é boa, mas o resultado no andamento depois ele é catastrófico. Sim. Então é essa a minha preocupação, que existe uma indústria, né, de clínicas de recuperação, mas essa indústria ela também não apresenta os resultados eficazes mesmo, aquela coisa de... E eu acho isso que a gente precisa, não é combater, mas eu acho que a gente precisa fazer ações para evitar o primeiro contato. Vai dar problema. Sim. Isso vai dar problema. Essas ações dependem de uma série de coisas, né? Por isso que é importante a gente estar muito atento à personalidade dos nossos filhos, das pessoas que nós nos relacionamos, não só dos nossos filhos, das pessoas que nós também nos relacionamos. Roberto, hoje a gente, né, fala muito, né, dessa questão da gente começar a selecionar mais as pessoas realmente que a gente se envolve. Né? A gente já não pode mais ficar negociando nossos valores. Né? E os valores, você é o responsável por inserir mais valores pelo seu filho, né? Porque o seu filho, ele tem já, né? Ele nasceu ali, ele já traz ali, né? Tudo é multifatorial, mas ele já traz ali uma carga genética e dados né, do aprendizado no ambiente, mas tudo isso é construído, né? Então, olha para você ver, quando você falou para o seu filho, não sei se você falou, faltando um ano para o menino completar 13 anos, você vai, meu Deus, também deixa o menino muito ansioso, né? Não, eu disse, nossa! Deixa eu explicar, porque a idade de 13 anos, ela tem um significativo pra gente aqui, ela tem um significado simbólico, né? E tudo começa, não querendo interromper a sua linha de raciocínio, tudo começa porque quando a gente dirige o carro, os garotos querem sentar no banco da frente. E aí eu digo, só vai pro banco da frente depois que você fizer 13 anos, né? E a pergunta, por
que, papai? Por quê? Eu só depois de ter 13 anos. Aí eu respondo, falo, olha, primeiro, porque é o seguinte, não é que existe uma lei que proíbe, mas eu vou dizer por que existe essa lei. Aí eu explico. Olha, no banco da frente, só se deve sentar no banco da frente pessoas que têm uma estatura superior aos 13 anos. Por quê, papai? Porque o cinto de segurança, ele vai ser eficaz em caso de um impacto. Uma criança com menos de 13 anos, note aqui, ó. Aí eu puxei pro Benjamin especialmente, pro Antônio também. Puxa o cinto de segurança, tá vendo, ó? Ele não casa. Então ele vai ser muito prejudicial para você. Pode ser até pior para você. Então, por isso que só dos 13 anos. Então, por isso que a idade de 13 anos ela tem esse divisor, que é o espaço que eu tenho para conversar com ele. É isso. O Benjamin já me pergunta, papai, o que vai conversar comigo? Calma, relaxa. Olha aí. Mas eu acho muito legal isso que você está falando, porque você não precisa de tempo para fazer isso. Sim. Né? Você precisa estar ali. Não, você não pode sentar no banco da frente porque acabou, porque você tem que estar no banco de trás. Então, você precisa estar ali tendo esse momento para construir, né? Porque ele precisa entender, ele tem direito, né, de saber por causa, né, devido porque não. Então, assim, tem coisas que não, tudo bem, mas assim, na maioria das vezes, você precisa estar ali fazendo essa construção e construindo com ele a compreensão, o limite, né? Então, começa tudo aí, né? Então, ele teve um interesse ao que você ia falar com ele. Talvez outro mini adolescente iria falar, esqueceu, né? Ele não, ele estava ali atento. Então, assim, você é uma pessoa importante para ele e que aquilo que você fala tem um peso, né? Então, assim, nunca se esqueça uma sugestão, nunca se esqueça sempre de pedir o feedback. Isso que eu falei para você, o que você achou? Faz sentido? Boa. Porque daí você já vai começar a entender como ele pensa. Perfeito. Né? Perfeito. E aí começa aí não acaba mais aí o direcionamento. Olha, é um assunto para a gente abordar em outros episódios aqui neste programa. Antes, eu preciso dar um feedback para vocês aqui da nossa audiência. A nossa audiência está aqui, ó. O Fausto sempre presente. Grande Fausto, obrigado, bom dia. Um abraço, Fausto. Mandou um abraço para você, Rodrigo. A Claudete Mursa também está dando um salve. Clauseta Guerra, que esteve aqui, está acompanhando. E o Fausto, ele fala também uma coisa muito interessante aqui, Rodrigo, inclusive um depoimento pessoal. Eu fui guerreiro, sou grato a Deus, liberto em todos os sentidos, 25 anos, não sei nem o gosto da cerveja. O Fausto teve um histórico, não esconde isso de ninguém, e é muito legal que pessoas que vivenciaram isso daí puderem relatar, que é bacana, né? E ele diz ainda, completa, dizendo, ó, o meu nobre, melhor indústria que tem é querer a Deus. É o que ele disse pra gente. Muito obrigado ao Fausto. E todo o programa a gente distribui uma caneca. Essa caneca vai para Matinhos. Eu vou mandar pro Fausto. O que vocês acham? Boa. Muito legal. Mandar uma caneca da Circulando Jovem Play pro Fausto lá em Matinhos. É isso aí. Fechou? Aproveita aí, fumaça. Vulgo fumaça, Fausto. Um abração. Eu só queria dar uma dica de um livro que tem muito a ver com esse tema, que é do Viktor Frankl, que é Em Busca de um Sentido. Quem tiver a oportunidade de ler, é muito interessante, que fala dessa busca aí da gente enfrentar ali no caos, né? Nosso kit de sobrevivência, né? Pra gente viver melhor apesar do caos, né? Então, quem tiver interesse... Qual que é o nome? Em busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Do Viktor Frankl. Frankl. Eu vou anotar esse... Excelente esse livro. Excelente. É legal? É. Muito bom. Eu sugiro também, se me permite aqui, que assista uma minissérie Império da Dor, não é isso, Rodrigo? Você que trouxe para mim, para nós aqui. Eu estou indicando para todo mundo, Roberto. É um tapa na cara da gente aí, que faz com que a gente reflita sobre o jogo político, né, da medicação aí desenfreada e da sociedade doente que a gente está enfrentando hoje, né? Por incrível que pareça, esta série, viu, gente? Essa série que está na Netflix, chamada Império da Dor. Isso aconteceu lá na década de 90. 80, 90. Tá acontecendo de novo nos Estados Unidos, não é isso? Tá acontecendo no Brasil. Eu vi hoje aqui uma reportagem que já tem uma droga aí que o cara parece que fica zumbi ali na Cracolândia ali. Então tá acontecendo com algumas drogas aí
sintéticas, né? Tá acontecendo no Brasil também. É uma pena. Muito bem. Olha, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui e deixar para os próximos episódios, né, outros temas também relacionados, né, outros assuntos, na verdade, tópicos relacionados a esse assunto, porque é o grande drama de muitas famílias. Eu digo isso porque, volto a frisar, existe, né, uma ideia de que você pode sair das drogas. Vende-se uma ideia, e essa ideia, ela, como eu disse, né, por mais eficaz que seja a clínica de recuperação, ainda assim os números que nos são apresentados de pessoas que são 100% recuperadas, esses números são muito pequenos. Então, a melhor maneira da gente enfrentar esta pandemia, isso sim é uma pandemia também, é justamente a gente buscar conscientizar a gurizada. Prevenção, né? A não entrar, né? Exatamente. Você pode não entrar. E isso está muito relacionado às escolhas que a gente faz todos os dias, né? Então, essa escolha diária, eu acredito que repercute muito nas consequências que nós vamos ter. Né? Independente só droga, né? Mas outras coisas também, que está tudo em excesso. As nossas escolhas mais consciente, mais assertiva, né? Que a gente precisa fazer todo dia mesmo. Maravilha. Obrigado, viu, Dain? Obrigada a você. Você pelo volta, espaço. né? Eu volto. Volta. Com certeza. Rodrigo. Se ele me convidar, eu tô aqui. O papo de psicólogo é do Rodrigo. Ele que convida. manda. Já a gente deixa ela comandar o negócio. A Maia não vai gostar muito de ficar longe da mamãe. Lá. É uma das coisas que eu não negocio muito, hein? Eu não sou de negociar esses horários que Pelo menos uma por mês dá pra ela vir, né? Aí eu negocio. Dá sim. Obrigado, viu? Um beijo, Roberto. Roberto. Beijo, o Clau também, que esteve aqui. Muito obrigado pelo carinho que vocês sempre têm com a gente. Muito bom. Eu que tenho que agradecer mais uma vez. E olha só, Fausto Falaschi, meu amigo, que tá lá em Matinhos. Aliás, está no ramo imobiliário, está se dando muito bem. Parabéns aí pelo teu trabalho, viu? Você vai levar uma caneca da Circulando Jovem Play. Manda pra gente o seu endereço para 99170 2022. Cadê a caneca, Rodrigo? Daqui a caneca aqui, ó. Essa vai ser uma caneca semelhante a essa daqui, ó. Que é feita com muito carinho. E o Fausto é roqueiro. Rolling Stones. É. Eu vou tocar Rafael Moreira, porque o cara é da terrinha. Fausto, ó, uma caneca semelhante a essa daqui, ó, vai pra você aí em Matinhos, pra você mostrar pra todo mundo que em Cambará, a sua terra natal, tem uma rádio rock pra chamar de sua. Beleza? Então tá aí. Fausto Falaschi, obrigado. Obrigado mais uma vez, viu, gente? Um beijo na Maia lá. Obrigado, Roberto. Obrigado pelo espaço. Até a próxima. Até a próxima, Até. cara. Um grande abraço. Meus amores, é o seguinte. Esse programa teve um oferecimento de FACREI, Faculdades Cristo Rei. Entre aí, www.facrei.edu.br. Inscreva-se, vestibular agendado, vestibular solidário é na FACREI. Fiquem todos com Deus, eu volto amanhã com mais um Café com Rock aqui na Circulando Jovem Play. Fiquem todos com Deus, até lá. It's pop. It's rock. It's my life. My life. Ran out of bones.
glaciers, coastlines that rise. Talk crazy now with greenhouse surprise. The devil's blood through metal veins. We can't resist, we can't contain. Stone Age in there, cause we ran out of stones. With your legend, cause we ran out of bones. That's right, we're Jones and for more. Cause we ran out of bones. We're Jones and again. Cause we ran out of bones. We're Jones and for more. Cause we ran out of bones. We're Jones and we're Jones and again. The rearview mirror reflects our history. Which is clear, our future's a mystery. We'll never be safe or secure when we're spinning to It's pop. It's rock. It's my life. My life. Circulando Jovem Play, a Rádio Pop Rock.